Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa ferramenta jurídica poderosíssima, que funciona lá no topo do nosso sistema de justiça: o recurso extraordinário. Pois é, essa pergunta vai bem no centro da questão. É exatamente para evitar esse caos que o recurso extraordinário, o famoso RE, foi criado. Ok, para a gente entender bem isso, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o básico sobre recursos. Depois, a gente vê a diferença entre os ordinários e os excepcionais. Aí sim, a gente entra na missão do recurso extraordinário, fala do filtro da repercussão geral e, por fim, entende por que ele é chamado de guardião da Constituição. Vamos lá! E então, começando pelo começo, o que é, afinal, um recurso? Bom, no direito, quase nenhuma decisão é um ponto final. É o direito de não se conformar que faz a roda girar. Basicamente, recorrer é o jeito formal de dizer: olha, eu não concordo com essa decisão e quero uma segunda opinião. É um jeito de pedir para anular, mudar ou, pelo menos, esclarecer o que ficou decidido. Isso existe porque, afinal de contas, juízes são humanos e humanos erram. Agora, é aqui que a coisa fica interessante. Porque, olha, nem todo recurso é a mesma coisa. Eles são divididos em, digamos, duas grandes famílias, com objetivos bem diferentes: os ordinários e os excepcionais. Pensa assim, de um lado estão os recursos ordinários, a imensa maioria. O foco deles é o direito de uma pessoa, de uma empresa, é corrigir uma injustiça ali naquele caso específico. Já do outro lado, numa categoria bem mais rara, estão os recursos excepcionais. E a missão deles é muito, mas muito maior. É proteger a lei, garantir que a Constituição e as leis federais sejam interpretadas do mesmo jeito no país inteiro. E é justamente nessa família dos excepcionais que a gente encontra a estrela de hoje, o recurso extraordinário, o RE. Ele é o grande guardião da nossa Constituição. É importante entender que o RESE não é só mais uma etapa, mais uma chance de tentar a sorte. Não. Ele é tipo um bisturi jurídico, super preciso, feito para levar um tipo muito específico de discussão lá para o topo, as questões que ferem a Constituição Federal. E quem é que julga isso? Só um tribunal no Brasil inteiro tem essa competência, o Supremo Tribunal Federal, o STF. E aqui está o pulo do gato. O propósito do rei não é dar a vitória para uma das partes do processo. A missão dele é outra. É manter a Constituição forte, coesa, com uma interpretação única para todo mundo. Tem uma frase que resume isso perfeitamente: o recurso extraordinário não protege o seu cliente, ele protege a Constituição. Fica claro que o foco muda completamente, né? Sai do caso individual e vai para a saúde do sistema jurídico como um todo. Mas então, em que situações cabe um recurso extraordinário? Não é em qualquer uma, não. A lei é bem específica. Por exemplo, quando uma decisão de um tribunal vai contra o que está escrito na Constituição. Ou quando essa decisão declara que uma lei federal é inconstitucional. Percebe? O ponto central é sempre um confronto direto com a Constituição. E tem um detalhe fundamental. Essa ofensa à Constituição tem que ser direta, na veia. Se para chegar na questão constitucional o STF precisa primeiro analisar uma lei comum, uma lei federal, aí já não cabe o ré. Essa regra é um filtro super importante para evitar que qualquer caso tente chegar no Supremo disfarçado de questão constitucional. E se você acha que acabou, calma. Mesmo passando por tudo isso, ainda existe um último portão, um filtro final e super rigoroso: a famosa repercussão geral. O que é isso? Basicamente, quem recorre tem que provar que aquela discussão vai muito além do interesse das partes envolvidas. O STF, na prática, se pergunta: ok, mas a decisão sobre este caso específico, ela tem importância para o resto do país? Certo, mas que tipo de importância é essa? O que é relevante para o país inteiro? Não é algo subjetivo, não. A lei dá as coordenadas, ela define os pilares dessa relevância. Para um caso ser aceito, ele tem que ter relevância em pelo menos uma dessas áreas. Relevância econômica, mexe com impostos, com a economia do país. Relevância política, afeta o funcionamento dos poderes, direitos fundamentais. Relevância social, impacta a vida de muita gente, alguma norma da sociedade. Ou, por fim, relevância jurídica. Essa decisão pode mudar a forma como o direito é interpretado no Brasil? Juntando todas essas peças, o que a gente pode concluir? A grande imagem é que o recurso extraordinário é essa ferramenta super seletiva, cheia de filtros, que tem um objetivo claro: garantir que a Constituição Federal seja uma só, que ela signifique a mesma coisa em qualquer lugar do Brasil. É ele que amarra o sistema e reforça o papel do STF como guardião final da nossa lei maior.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? O que é mais importante? A justiça para um caso individual ou a unidade do direito para todos? Como é que se equilibra a necessidade de uma pessoa com a necessidade de ter um padrão consistente para o país inteiro? Essa é a tensão que o recurso extraordinário vive todo dia e que nos faz pensar sobre o que é de fato a justiça.